O cristão verdadeiro lida bem com assuntos como responsabilidade, honestidade, diligência no trabalho, trato com as pessoas, enfim. O verdadeiro cristão, aquele que está ligado a Cristo, vê a vida, enxerga a vida a partir da visão bíblica. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Então, não sai daí, porque está apenas começando o seu Fé para Hoje. Para que você viva uma vida correta, você precisa seguir os princípios bíblicos. Eu quero te dar um presente que vai te ajudar. É o DVD O Sentido da Fé. Nesse DVD eu apresentei 15 temas que vão te ajudar a conhecer melhor a Deus, a sua vontade e também a ter uma maior comunhão com Ele. Então pede o DVD porque ele vai de graça para a sua casa. É só você ligar para a gente no horário comercial, operadora 12 21 27 31 21, vai fazer um breve cadastro com a equipe da Escola Bíblica e o DVD vai chegar na sua casa em alguns dias de graça. Ou você pode entrar no site biblia.com.br, fazer o seu próprio cadastro e do mesmo jeito o DVD vai para a sua casa sem custo algum. Ou você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela, vai abrir um pequeno link na tela do seu celular e aí você clica, faz o seu cadastro e o DVD vai chegar na sua casa sem custo. Esse é um presente da Novo Tempo para você e nós podemos enviar de graça porque nós temos os Anjos da Esperança que financiam o nosso ministério e nos ajudam a manter o Fé para Hoje no ar e a enviar o DVD para você. Então pede, é só pedir e a gente vai mandar para você de graça. O filho sábio dá alegria ao seu pai, o filho tolo dá tristeza à sua mãe. Provérbios 10, 1. Eu não sei se eu te contei, mas eu já fui professor por muito tempo. E durante essa minha vida de professor, de trabalhar em escolas, eu já participei de muitas comissões de disciplina. Era um momento bastante triste porque os alunos iam ser muitas vezes expulsos da escola. Eu me lembro de uma vez que um aluno usou drogas na escola, então os pais foram chamados. Nós já estávamos conversando com o aluno, ele tentou negar, mas as evidências eram muito fortes. E quando os pais chegaram, eles se sentaram ali à mesa, estava toda a direção reunida e a gente começou uma conversa. O menino acabou admitindo na frente de todo mundo o que tinha feito. E depois de um pouco de conversa, a gente perguntou aos pais se eles queriam falar alguma coisa. E olha, sem dúvida, esse foi o momento mais triste da reunião. Após alguns segundos de silêncio, o pai pediu a palavra. Ele disse: "Estou tremendamente envergonhado nesse momento." E a sua voz embargou e ele caiu em um choro que revelava toda a dor que sentia. Sua esposa também chorava muito. Eu e mais alguns componentes da direção não conseguimos conter as lágrimas também. Esperamos até ele se recompor e continuar o seu discurso. Aqueles pais sofreram uma vergonha indescritível como consequência das decisões erradas do seu filho. O texto de Provérbios que nós acabamos de ler nos fala que o pai se alegra e que a mãe se entristece. É uma figura de linguagem chamada de antítese, quando o início do texto se contrasta com o final do texto. Mas é verdade que tanto pai quanto mãe se alegram quando o filho faz coisas bonitas, coisas corretas, e se entristecem quando o filho faz coisas erradas. Mas todos nós somos filhos de Deus. E da mesma forma, Deus se alegra e se entristece dependendo das nossas decisões. E aí eu queria que você parasse para pensar, nesse momento agora, Deus se alegra ou se entristece com você? Ao longo da sua vida, você mais alegrou ou entristeceu o nome de Deus? Mas a pergunta mais importante, de agora em diante, você vai mais alegrar
ou entristecer o coração do Pai? Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Provérbios 10, 2. A honestidade é outra característica de um cristão que vive uma vida correta. E eu tenho uma história interessante sobre honestidade. Era uma sexta-feira à tarde, eu tinha feito muita coisa durante a manhã, tinha trabalhado e eu estava com muita coisa na cabeça. Na igreja em que eu era pastor, ia começar um programa especial à noite. E então eu estava bem preocupado. Mas eu tinha que passar num caixa eletrônico para sacar um pouco de dinheiro. E aí eu comecei a colocar o cartão lá no caixa eletrônico e eu comecei a conversar no celular enquanto fazia aquela operação. A verdade é que eu coloquei o cartão, aí tirei o cartão, coloquei a senha, a quantidade lá que eu queria tirar e fui embora. Não tirei o dinheiro. Quando eu estava já descendo a escada rolante, era um supermercado, eu ouvi alguém chamando assim, ei senhor, ei senhor. Eu não sabia que era comigo, mas eu olhei. Quando eu olhei, tinha uma senhora atrás de mim com as notas estendidas para mim. Eu confesso que na hora eu não entendi muito bem, depois eu me lembrei, eu não tirei o dinheiro do caixa eletrônico. Aquela senhora me entregou o dinheiro, eu agradeci e fui embora. Veja, o que aquela senhora ganhou ao me devolver o dinheiro? Aparentemente nada, mas efetivamente ela ganhou muito. Primeiro ela ganhou a sua consciência tranquila com Deus e ela também ganhou a oportunidade de deitar a sua cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquila, sabendo que o dinheiro que ela tem é porque ela ganhou com honestidade. Sabe, o cristão precisa viver com honestidade nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Essa é uma característica que Deus espera de nós e que Deus coloca em nós quando nós estamos em contato com Ele. Nós certamente encontraremos pessoas que criticarão a ação honesta daquela senhora, mas Jesus a elogiou naquele dia e isso é o mais importante da vida. Ele falou, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Mateus 16, 26. Não ouça as vozes do mundo que recomendam que você leve vantagens financeiras de qualquer forma, mesmo que usando recursos ilícitos. O conselho divino do provérbio é a maneira mais segura de você lidar com o dinheiro. Alguns trocados a mais não compensarão a perda das riquezas que Jesus tem preparado para nós. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Provérbios 10, 3. Vamos para mais um aspecto da vida de um cristão que vive uma vida correta. Você acabou de ler aí no provérbio que ele cuida dos pobres, que ele tem cuidado com aqueles que passam necessidade. Uma vez eu escutei uma história que é meio cômica, mas ela ilustra bem o que eu quero te falar. Era a história de uma senhora que estava passando fome, então ela mandou um recado para uma rádio, dizendo assim, olha, eu preciso de ajuda, eu gostaria que Deus me ajudasse. A história conta que um ateu escutou aquele recado daquela mulher na rádio e resolveu pregar uma peça nela. Ele pediu para um dos seus empregados fazer umas compras e entregar na casa da mulher. E aí quando a mulher perguntasse quem mandou, era para dizer, o diabo mandou. Ele queria envergonhar o nome daquela mulher que era uma cristã. O empregado dele fez isso, entregou na casa da mulher e aí a mulher não perguntou nada. E aí o empregado ficou incomodado e perguntou para ela, a senhora não quer saber quem mandou? E aí ela teria respondido, não, meu filho, quando Deus quer, até o diabo obedece. Essa é uma história engraçada, mas que ilustra bem essa noção de que Deus envia o sustento para aqueles seus filhinhos. E Ele envia o sustento muitas vezes através de outros filhos. Faz parte da vida cristã cuidar daqueles que têm necessidades. A justiça que o texto trata não diz respeito a pessoas que pararam de pecar, mas a indivíduos que aceitaram a graça de Cristo
entenderam o seu ato substitutivo na cruz e abriram seu coração para a entrada do reino de Deus em sua vida. Essas pessoas são cobertas pela justiça de Cristo e assim podem ser chamadas de justas. Para esses, a promessa de sustento é certa. Deus não prometeu riquezas, mas que não faltaria o básico para a sobrevivência. Se você estiver com a sua vida nas mãos de Deus, nem o diabo conseguirá atrapalhar o cuidado do céu para com você. Apenas se esconda em Cristo e Ele cuidará do restante. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 10:4. Vamos falar agora de mais um aspecto da vida de um cristão que tem uma vida correta. É a diligência no trabalho, ou o afastamento da preguiça. E eu vou te contar uma história para ilustrar o que eu estou tentando dizer. Um empregado chegou para o seu patrão reclamando porque ele já tinha 10 anos de empresa e nunca tinha tido uma promoção. E um que tinha chegado há menos de um ano tinha sido promovido e ele foi lá reclamar. Então o patrão pediu que ele sentasse e perguntou: você conseguiu fechar aquele negócio que eu te pedi na semana passada? E aí aquele empregado disse assim: olha, eu liguei para lá algumas vezes, ninguém atendeu, então eu desisti. Aí o chefe disse: tudo bem, senta aí. No telefone, ele pegou o telefone, colocou no viva voz e ligou para o outro empregado, aquele que tinha sido promovido. E aí perguntou: fulano, você conseguiu fechar aquele negócio que eu te pedi? E aí ele disse: sim, patrão, mas não foi tão fácil, porque eu liguei para lá e ninguém atendia. Então eu pedi ao motorista da empresa para me levar até lá. E quando eu cheguei lá, eu descobri que o telefone estava com defeito. Conversei com a empresa, consegui um bom desconto e mandei a proposta para o seu e-mail. Assim que o senhor aprovar, só me fala que eu fecho o negócio. Aí o patrão agradeceu, desligou o telefone e olhou para o empregado que estava com ele. E aí perguntou assim: você tem mais alguma pergunta? Aí o empregado disse: não, obrigado, e saiu. Veja, a diligência no trabalho é uma coisa importante. Deus não vai abençoar pessoas que não fazem a sua parte. Não adianta você querer ter sucesso no trabalho se simplesmente você é um preguiçoso ou uma preguiçosa. A Bíblia diz que os preguiçosos não prosperarão no seu trabalho, pelo contrário, passarão até fome. A preguiça tem feito com que muitas pessoas percam oportunidades de crescimento acadêmico, profissional, sentimental e espiritual. Em contraste, a diligência, ou seja, uma atitude de busca pela excelência, tem feito pessoas alcançarem as alturas das suas profissões e também da vida espiritual. Jesus fez uma declaração dentro de uma parábola que nos ajuda a entender como um servo de Deus age nas diversas áreas da vida. Ele disse: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Lucas 17:10. O mestre estava ensinando sobre perdoar mais do que a sociedade recomendava, mas o princípio serve para todas as áreas da vida. Pessoas de sucesso fazem o que tem que ser feito, sem que os outros precisem ficar vigiando elas. Elas simplesmente sabem da sua obrigação, vão lá, cumprem, sabendo que a maior recompensa que elas podem receber é a aprovação do próprio Deus. Portanto, se você é um cristão verdadeiro, seja diligente, fuja da preguiça. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Provérbios 10:5. Interessante esse versículo, não é? Aquele que dorme durante a ceifa vai passar dificuldades. Sabe, lá em Eclesiastes capítulo 3 diz que tem tempo para tudo, inclusive para dormir.
Mas dormir na hora que nós deveríamos estar em atividade é muito perigoso. Isso é uma verdade do ponto de vista do trabalho, como o provérbio falou, mas também é uma verdade do ponto de vista espiritual. Não durma quando você deveria estar fazendo alguma atividade espiritual. Quero convidar você para fazer uma viagem no tempo até o Jardim do Éden no ano 31 depois de Cristo. Lá estão Jesus e alguns dos seus discípulos. O mestre os convida para orar e também vai fazer o mesmo sozinho um pouco mais à frente. A situação é tensa, mas os discípulos parecem não perceber isso. Se você olhar a cena de fora, vai ver um homem suando sangue, angustiado e gemendo, enquanto outros homens dormem tranquilos na relva, despreocupados com os acontecimentos que virão. Olhando sem conhecer o contexto, poderíamos pensar que o homem que está suando sangue, Jesus Cristo, não tem fé em Deus, enquanto os homens que dormem confiam piamente na providência divina. Mas não é isso que está acontecendo. Aquela não era hora de dormir, era hora de orar. Algumas horas depois, vamos entender a razão da recomendação de Jesus de que os discípulos clamassem a Deus. Jesus havia sido preso e estava sendo interrogado e torturado pelos judeus. Onde estavam os discípulos? Fugindo e se escondendo, morrendo de medo de serem capturados. Agora, Cristo estava sereno em meio às tribulações, e os discípulos estavam amedrontados e angustiados. Tudo isso porque na hora em que deveriam estar orando, estavam dormindo. Como Salomão falou, existe hora para tudo. Então, se é hora de você estudar, estude. Se é hora de você se divertir, se divirta. Se é hora de você estar atento ao estudo da Bíblia, esteja atento. Ou seja, em cada momento da sua vida, esteja focado em fazer o que deve ser feito. Porque senão, as oportunidades passarão e você não vai aproveitar. Especialmente do ponto de vista espiritual. Esse é o momento de você estar cada vez mais focado em Jesus. Não tire seu foco, não perca essa oportunidade, porque isso pode custar caro, inclusive a vida eterna. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Provérbios 10:6. Uma grande rede de televisão fez uma entrevista com um dos traficantes mais perigosos do Brasil, conhecido como Fernandinho Beiramar. Ele estava preso, condenado a mais de 200 anos de prisão, já estava há quase 15 lá. E o repórter começou a perguntar o que ele lamentava, o que ele sentia. Interessante que ele lamentou não poder comer com a sua família, não poder abraçar seus filhos, coisas do dia a dia. Em um dos momentos mais emocionantes da entrevista, Luiz Fernando afirmou que se pudesse voltar no tempo, não teria ingressado na vida do crime e que tem muito medo de que seus filhos acabem envolvidos com essas coisas. Quando seus filhos vão visitá-lo, ele sempre diz: se você pensar em fazer alguma coisa errada, veja se isso é o que você quer para a sua vida, olhando para a cela de dentro da qual dava a entrevista. Aquele homem estava convicto de que a violência não compensa. Essa é uma verdade contida no texto bíblico. No momento, no melhor estilo poético dos provérbios, Salomão contrasta as bênçãos de Deus com as maldições da violência. Aqueles que escolherem o mal sofrerão as consequências correspondentes. Através do profeta Abacuque, Deus alertou sobre essa questão da violência. Olha o que diz aqui em Abacuque, capítulo 2, versículo 17. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez dos animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Deus tem uma aversão especial contra a violência. E existe muita violência no mundo que nós estamos vivendo, né? Só você olhar ao seu redor e verá pessoas cometendo violências contra outros seres humanos e contra animais, como o próprio texto bíblico diz. O verdadeiro cristão, aquele que vive uma vida correta, não é violento. Aliás,
Nós podemos até ser violentos contra o pecado, mas nunca contra os pecadores. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Provérbios 10, 7. É possível que existam poucas pessoas no mundo que não saibam quem é Osama Bin Laden, especialmente quem tinha aí mais de 10 anos de idade lá em setembro de 2001, quando houve o ataque às Torres Gêmeas lá em Nova York. Em árabe, a palavra bin significa filho de, ou seja, o terrorista mais procurado do mundo era Osama bin, filho de Laden. O pai de Osama, o Sr. Laden, ao que tudo indica, nunca se envolveu com atos terroristas ou outras ações de guerra. Ele era um homem de negócios que morreu em 1967 em um acidente de avião na Arábia Saudita. A ação errada de Osama sujou o nome do seu pai e de toda a família. Quando pensamos na família Laden, automaticamente a ligamos ao terrorismo. Assim funciona com aqueles que escolhem marcar a sua vida pelo mal. Segundo o versículo, terão um nome apodrecido. Em contraste, aqueles que escolheram andar ao lado de Deus e fazerem a sua vontade terão nomes cristalinos e uma reputação digna de um seguidor de Cristo. Deus é assim. O salmista escreveu sobre ele: permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. Salmo 72, 17. Todos os dias nós temos oportunidade de limpar ou sujar o nosso nome. E isso depende da nossa escolha. Cada pequena decisão que a gente toma está indo em direção a deixar o nosso nome cada vez mais limpo ou o nosso nome cada vez mais sujo. E o pior de tudo é que quando um cristão faz alguma coisa errada, ele não suja apenas o seu nome, ele suja o nome do Pai do céu. É isso que significa o mandamento que diz não tomar o nome de Deus em vão. Porque quando você diz que é um cristão, mas faz alguma coisa errada, você está tomando o nome de Deus sobre você em vão, porque você não está sendo como o Pai. Portanto, faça o que é certo. É isso que Deus espera de você. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Provérbios 10, 8. Os esquimós têm um jeito interessante de matar lobos. Eles fazem o seguinte: eles pegam um pouco de gelo e colocam uma faca com o fio para cima, no meio daquele gelo, e deixam o fio bem próximo à superfície. Sobre aquele gelo, eles jogam sangue de algum animal. Os lobos vêm e começam a lamber aquele sangue. Ao mesmo tempo que eles vão se entretendo com o gosto do sangue, a língua vai ficando meio dormente por causa do gelo. E eles não percebem que aos poucos eles vão ali lambendo o fio da faca, vão cortando a própria língua, perdendo o próprio sangue e acabam morrendo por causa da hemorragia. É mais ou menos o que o texto que nós lemos fala. Algumas pessoas morrem por causa da sua boca, às vezes literalmente pelo que comem e às vezes vão morrer eternamente pelo que falam. Satanás tem um punhal envolto em tentações para cada um de nós. O que envolve esse punhal são as nossas inclinações naturais para o mal. Nós somos tentados todos os dias a ceder às nossas tendências ruins. Ser tentado não é pecado. O problema é quando, distantes de Deus, não temos condições de lutar contra o inferno. Quando não nos atentamos para os mandamentos de Deus e, portanto, cedemos ao mal, estamos tomando o sorvete do mal, que amortecerá a nossa língua e não nos deixará sentir as punhaladas do inimigo. Satanás é especialista em fabricar essas armadilhas espirituais. Para alguns, a lâmina do mal estará envolta em pornografia, para outros em inveja, para outros em fofoca. Não permita que qualquer parte do seu corpo seja a porta de entrada da morte para você. Cerque-se dos mandamentos divinos e esteja protegido das armadilhas do inimigo. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Provérbios 10, 9. Esse texto fala sobre integridade. E um dia eu li uma história interessante
É meio triste, mas é interessante para ilustrar o que eu quero te dizer. Um jovem chamado Matthew, lá nos Estados Unidos, estava fugindo da polícia. E para se esconder da polícia, ele pulou dentro de um lago e ficou bem paradinho ali. Ele chegou a ligar para sua namorada dizendo que conseguiu escapar da polícia. Só que no dia seguinte, o corpo dele foi encontrado cheio de mordidas de um crocodilo que estava naquele lago em que ele foi se esconder. Veja, viver sem integridade é um grande risco de vida. Talvez não a vida agora, mas certamente a vida eterna. O verdadeiro cristão, aquele que vive corretamente, tem que andar em integridade total. Fazer as coisas da maneira certa é a melhor forma de viver. É lógico que não fazemos isso para ganhar a salvação ou computar pontos com Deus para trocar por bênçãos. Não é assim que Deus trabalha. Mas em resposta ao grande amor de Deus, devemos seguir à risca as recomendações éticas e espirituais do Senhor. Aqueles que estão se preparando para ir morar no céu têm uma atenção especial quanto aos princípios e normas estabelecidos pelo Criador. O profeta Isaías escreveu para alertar o povo de Deus. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Isaías 33, 15 e 16. Sabe, a vida já é muito dura sem que a gente contribua para isso. Imagine se nós ficarmos tomando decisões que vão nos levar para caminhos difíceis. Sabe, a preguiça, a desonestidade, a falta de diligência no trabalho, a falta de integridade, tudo isso vai dificultar mais a sua vida. Sabe, a melhor forma de se viver é com Jesus e seguindo os princípios que Ele estabelece. Então, no final dessa nossa conversa, eu quero te convidar a abrir o coração a Jesus e deixar com que Ele transforme a sua vida. Se por acaso você tem flertado com a preguiça, com a desonestidade, com a falta de diligência no seu trabalho, agora Jesus pode transformar você e fazer de você um exemplo de cristão para todas as pessoas. Se você quiser isso, Ele vai fazer. Então peça a Ele agora. Ele está aí pertinho de você, disposto a transformar a sua vida.